Desde a época que eu era estudante de ensino médio, na linguagem antiga, eu sou técnico agrícola. Então eu fui representante de sala de aula, na época da gente tinha representante de sala. Eu sempre debatia lá no movimento estudantil. Então, desde cedo, eu começava a procurar exercer a minha cidadania no sentido de você questionar, procurar construir cidadania. E depois eu sou professor, houve o período da greve, eu fui um dos líderes da primeira greve de professores de 79, lá em Pernambuco. E eu sempre gostei, modesta parte, muito de ler. Eu sou professor de Química. Eu ainda, lá no ensino médio, eu dava aula de Química no terceiro ano científico, que não era científico, terceiro ano de técnico agrícola, eu dava aula para o pessoal do primeiro ano, do segundo ano. Em suma, eu sempre gostei, eu não tenho origem política, o meu pai, eu sou uma pessoa de origem muito humilde, o meu pai era cortador de cana. Quando eu nasci, ele cortava cana lá no engenho de uma usina na Mata Sul de Pernambuco, chamada usina Cucaú. E eu estudei a minha vida toda em escola pública e, graças a Deus, eu consegui ser professor. Em 85 eu botei umas escolas lá em Recife, eu sou diretor de escola. Eu fui professor de cursinho, de grandes cursinhos na Recife. Eu fui vereador de Recife por 3 mandatos, fui deputado estadual e estou no terceiro mandato de deputado federal. E, modesta parte, faço política com dignidade e, acima de tudo, respeito às pessoas. Desafio um brasileiro ou brasileira a encontrar um sinão na minha vida pública. Eu acho que a política é como beber água, tem que fazer todo dia. Política é lugar de homem de bem, que lamentavelmente está impregnada de muita gente ruim. Mas aí é outro papo. Quando me elegi pela primeira vez, o meu voto foi essencialmente metropolitano. Eu tive voto de ex-aluno, nos chamados votos de formador de opinião. À medida que a gente foi ampliando a atuação parlamentar como vereador e como deputado estadual, eu sempre sou convidado para fazer, eu não gosto dessa palavra palestra não, que é muito pedante, mas para fazer algumas falas nas universidades, nos sindicatos, nas empresas. Então, em função disso, eu comecei a aumentar a capilaridade da minha votação. Hoje eu tenho uma votação, Pernambuco tem 184 municípios, eu tive voto em quase todos os municípios. Eu sou pré-candidato a senador em 18, uma pessoa que eu não tenho assim, muita liturgia, não, sabe? Tem parlamentar por aí, que para você falar com ele, você primeiro fala com o assessor número 1, assessor número 2, assessor número 3. Eu não sei isso, o meu telefone parece um orelhão público, as pessoas ligam direto para mim, eu não tenho essa história de falar com o assessor e tal. Até porque política não é profissão, política é representação. Eu vou estar na política enquanto as pessoas decidirem que é importante que eu esteja na política. Então o meu contato é direto com os eleitores. Final de semana, por exemplo, quando eu estou na região metropolitana, eu vou visitar os mercados públicos, eu vou a shopping center, eu vou em sindicatos, eu vou nas associações. O meu zap, por exemplo, hoje eu tenho um contato direto, são vários grupos no meu zap, eu visito o interior. Então, em pleno impeachment, por exemplo, modesta parte, eu tive uma participação no processo do impeachment. Eu nunca fui agredido nas ruas, mesmo por aqueles eleitores de Bolsonaro. O cara que vota em Bolsonaro, por exemplo, ele é digno de pena. Então, mesmo esse povo da chamada política conservadora, da pior política, eu nunca fui agredido por nenhum deles, né? Então, eu tenho uma relação permanente com os eleitores. Eu confesso que eu sou um pouco analógico ainda, sabe? Eu estou tentando me mobilizar ainda em relação às redes sociais, sabe? Mas eu tenho aí um Facebook, né? Eu uso o WhatsApp, eu procuro atuar nas redes sociais. Agora, eu tenho assim, muita gente reclama porque eu não respondo muito comentário, porque eu não deixo ninguém, eu não terceirizo minha cidadania.
Eu não boto assessor para responder comentários, entendeu? Eu tenho um vídeo, um discurso que eu fiz aqui, que segundo, desta parte, eu estou aqui, a pior coisa do mundo é você falar sobre você, porque parece um pouco pedante. Mas a pesquisa é isso. Sim, mas parece um pouco pedante, mas segundo a assessoria da Câmara aqui, o vídeo que teve mais audiência aqui foi meu, acesso, um vídeo de 20 milhões de acessos. Eu lembro que Gretchen ganhou um Fantástico por conta de 5 milhões de uma música. 20 milhões eu pensei que Foi de acesso. Foi um discurso que eu fiz, eu não lembro, minha assessoria deve lembrar, criticando o governo Michel Temer. Eu lembro também que o discurso que eu fiz no sábado, na véspera do impeachment, teve uma participação muito grande. O discurso que eu fiz contra a maioridade penal, que as pessoas queriam diminuir, eu sou contra diminuir a maioridade penal. Quando eu citei Mandela, também tem muita... Em suma, eu não faço feito algumas pessoas aí que tem uma equipe específica nas redes sociais. Tem uma empresa aí que faz até pesquisas aí semanais, né? Eu acho que nessas pesquisas eu não vou no ranking, porque eu não fico alimentando as redes sociais. Eu acho que o voto, sabe, ele tem que ser uma coisa, no fundo, tem que ser uma coisa espontânea, isso não pode ser industrializado, né? O voto, acima de tudo, é uma expressão da alma e do coração. Eu acho que a política, eu repito, é como beber água, devia ser feito todo dia, porque aqui tem 513 deputados federais, 81 senadores, e ninguém está aqui de forma biônica. Todos foram eleitos. As pessoas, na verdade, deveriam aproveitar um momento em 18 e fazer uma reflexão sobre o seu voto. Todo mundo combate a corrupção e é correto combater a corrupção. Mas quem eu estou falando para você, quem é que não conhece uma pessoa que já foi no médico, aí o médico diz assim, com nota ou sem nota? Isso é corrupção. E as pessoas acham isso normal, né? Quem é que efetivamente não é contra a corrupção? Todo mundo é contra a corrupção. Não conheço uma pessoa no mundo que não seja contra a corrupção. Agora, a questão da corrupção, acima de tudo, é a questão de formação, a questão de cidadania, de educação. E as pessoas têm que entender o seguinte, na história da humanidade, apareceu um cidadão chamado Bakunin. O Bakunin, ele era o ideólogo do anarquismo. Ele pregava uma sociedade sem regras, uma sociedade sem leis. Felizmente, o anarquismo não prosperou em nenhum país do mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em todos os países do mundo, queiram ou não queiram os juízes, existe a classe política. E a única forma de você mudar uma cidade, um estado, uma nação é através da política. Não é através da negação da política. Quando eu vejo gente votando em Tiririca, em Bolsonaro, isso é negação da política, né? Então, nos países nórdicos, na Dinamarca, na Noruega, as pessoas votam em alguém e acompanham o mandato daquela pessoa ao longo de 4 anos. Do mesmo jeito que aqui a gente tem o nosso médico, tem o nosso advogado, a gente tem, teria que ter o nosso político. Eu digo sempre o seguinte, quando você vai num shopping, numa loja, comprar um vestido, comprar uma calça, uma camisa, as pessoas que você quer comprar crédito, as pessoas não fazem o SPC, né? Serviço de Proteção ao Crédito. O brasileiro deveria fazer uma espécie, eu digo sempre no meu debate, de SPV. O que é SPV? É Serviço de Proteção ao Voto. Ou seja, você antes de votar em alguém, analisar a história daquela pessoa, analisar o currículo, mas as pessoas banalizam o voto. Se fizer uma pesquisa aí, no Brasil inteiro, você lembra quem votou para deputado federal na última eleição? As pessoas não lembram. Olha, eu acho que a imprensa, ela tem que ter vários papéis. E um papel fundamental na imprensa que eu acho diferente de muitos é o papel investigativo. Eu acho que a imprensa, por exemplo, tudo o que está acontecendo no país, a imprensa tem uma participação muito importante. Em que pese os excessos de Sérgio Moro, da Lava Jato, em que pese o excesso de alguns juízes, de alguns procuradores, o Brasil está mudando sim, e vai mudar para melhor. Essa turma nova que entrou no serviço público por concurso é quem está mudando o país.
com todo respeito, como é que as pessoas entravam no serviço público antes de 88, hein? Com a cartinha de um político, não é verdade? Então, a maioria, ou grande parte, eu não quero condenar todo mundo, pelo amor de Deus, ficava devendo favores aos políticos, né? Mas entrava assim. Pós 88, as pessoas só entram através de concurso, então você fica ralando, você fica estudando. Então essa turma nova que está entrando na Polícia Federal, no Ministério Público, no Poder Judiciário, está nascendo um novo país a partir da alma dessas pessoas, entendeu? E a imprensa também. Tem uma turma nova na imprensa fazendo o mesmo papel, o papel investigativo. Então é muito importante que haja o papel investigativo. E por outro lado, cobram muito imparcialidade da imprensa. Isso é uma falácia. Não existe lugar no mundo nenhum onde a imprensa seja imparcial. A imprensa tem que ter lado mesmo. Tem que ter a imprensa que defende a oposição e a imprensa que defende o poder. Entendeu? Negócio de regulamentação da imprensa, eu sou admirador das políticas de inclusão social, do estado de bem-estar social promovidos pelo PT em nosso país. Eu sou admirador. Mas eu não sou admirador dessa ideia de regulamentar a mídia. A mídia tem que ser uma coisa entrópica. A mídia tem que ser uma coisa desorganizada mesmo, ou seja, deixa que a alma das pessoas aflore, deixa que as pessoas denunciem. Isso é a cidadania. A minha relação com a mídia não deixa a parte boa. Pelo menos eu acho. Em relação aos projetos, que tipo de atividade o senhor tem em relação aos projetos? Qual é a sua linha de atuação? Olha, veja bem, eu não sou vou tentar aqui um neologismo, um tudista, um cara que está discutindo tudo. Mas, evidentemente, se você pegar a função do Estado, eu defendo um Estado inteligente. O que é um Estado inteligente? O Estado inteligente é aquele que faça com talento as suas principais funções, que seria educação, segurança e saúde. Eu não sou um liberal, mas não tem sentido o Estado produzir leite. Não tem sentido, né? Por exemplo, tem algumas corporações, né, que acham que tem que socializar tudo no Estado. Então eu discordo, eu acho que a gente tem que valorizar essas três funções do Estado. E tem que, acima de tudo, construir cidadania através do seu mandato. Quando você pergunta em relação a leis, eu tenho a seguinte concepção de lei. As leis aqui nessa casa, que é uma indústria de lei, elas têm que surgir a partir de uma demanda da sociedade. E não a gente elaborar uma lei para a sociedade cumprir. O que acontece muito nos parlamentos é você elaborar uma lei para que a sociedade cumpra. Você tem um exemplo claro disso. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma lei que foi uma demanda da sociedade. As leis que são demandas da sociedade, elas dão certo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. As leis demandadas da sociedade, elas dão certo. As leis impostas, via de regra, dão errado. Aqui em Brasília tem uma coisa interessante. Um governador, que eu não sei qual foi, inventou essa questão do trânsito. As pessoas são educadas no trânsito aqui, não tem, não bota a mão, as pessoas param e tal, mas isso é uma demanda também da sociedade. Então, o meu mandato, eu procuro sempre que grupos me procuram para apresentar um projeto de leis, eu procuro apresentar. Eu tenho uma série de projetos de lei ao longo desses anos que eu apresentei. Só que é difícil aqui na casa, com 503, um parlamentar aprovar um projeto de lei. Aqui tem mais de 30 mil projetos de lei, dormindo. Mas eu procuro apresentar projetos em função do diálogo com as pessoas. Eu sempre defendi a Constituição da República. Quando eu defendi o mandato da presidente Dilma, eu não defendi o mandato porque eu era vice-líder da presidente Dilma. Eu defendi o mandato porque a presidente Dilma não tinha cometido nenhum crime de responsabilidade. Aquela pedalada fiscal, tudo que a prefeito faz, o governador faz, Lula tinha feito, Fernando Henrique tinha feito. Aí aquela Janaína Pascoal, junto com outras pessoas, inventaram isso. Dilma caiu por um momento econômico, caiu, aquilo foi uma demanda da sociedade. Esse cara desse SCAF em São Paulo, por exemplo, que agora está na Lava Jato, citado na Lava Jato, esse cara pagou páginas e páginas de jornais, né, com dinheiro público para ameaçar deputado. Então, na verdade, eu fiquei ao lado da presidente Dilma porque eu sou a favor da Constituição.
os poderes são harmônicos e independentes. No mundo todo, numa democracia viva, forte, tem que ter oposição e tem que ter o governo. Em relação a esse governo Temer, eu faço oposição a esse governo, porque esse governo não foi legitimado pelas urnas. Ah, mas ele foi vice de Dilma, mas vice não é votado. No Brasil já foi votado, mas agora não é votado, ele não tem legitimidade. Então eu faço oposição a este governo. E, evidentemente, eu entendo que o Brasil, em 2016 e 2017, ele passou por um processo de ebulição muito grande, né? Por exemplo, as pessoas que foram às ruas em 16, eu fico impressionado, foram às ruas em 16, ali não era só contra a corrupção, ali era contra a presidente Dilma, o momento econômico, e também contra a corrupção. Naquele momento o foco, e eu não sou do PT, eu sou do partido pequeno chamado Avante, mas naquele momento o foco era o PT, ou seja, todo mundo do PT era ladrão. Era a chamada ética seletiva. Aí agora está todo mundo envolvido aí, né? Tudo que é partido, e as ruas estão anestesiadas. Eu tô lamentando, você não tem rua nem contra o PT, nem contra o Michel Temer, nem contra o PSDB, você não tem rua. Sem rua você não tem democracia. A rua é o sangue da democracia, é a rua. Sem gente na rua não tem democracia. Então eu faço oposição a esse governo, e com o maior prazer do mundo. Minha vida partidária é uma tragédia. Minha vida partidária é uma salada. Sabe por quê? A política, professora, ela é um assunto local. A política. É lá na cidade onde você é votado. E as composições políticas, elas fazem essa mobilidade partidária. Eu mudei de siglas, eu não mudei nunca de posicionamento. Os meus posicionamentos, as minhas compreensões políticas, elas são perenes. Agora, a minha vida partidária, ela foi sazonal. Eu mudei muito de partido. Por exemplo, por que eu fui para esse partido agora, o Avante? Que apareceu, PT do B, né? PT do B, mudou para Avante. Mas por quê? Por que eu fui? Eu era do PSC. Eu fui para o PSC por quê? Porque houve a eleição de 2018, tem um tal de tempo de televisão, e o nosso conjunto de força lá para enfrentar o Eduardo Campos, que era do PSB, nós precisávamos elaborar uma coligação para construir o tempo de televisão. Eu fui para o PSC. Quando chegou o processo do impeachment, a presidente Dilma disse: Silvio, eu queria que você fosse para a comissão do impeachment. Eu fui falar com o pessoal do PSC. Os caras, de jeito nenhum, não botam você não, porque a gente quer o impeachment. Aí o único partido que me arrumou uma vaga na comissão do impeachment foi o PT do B, o Avante. Daí eu tenho ido para o Avante e estou muito satisfeito. Até porque, sabe, professora, um país que tem 35 partidos, sabe? Todos os partidos, professora, defendem a mesma coisa. O programa partidário, todos defendem mais saúde, mais educação, segurança, emprego, renda, todos. Mas o problema é a forma, né? O conteúdo eles têm, mas é a forma. O que nós devemos discutir é uma nova agenda para o Brasil, uma nova forma de política, uma nova conversa com as pessoas. Eu queria ter tempo de conversar mais com as pessoas, entendeu? Então, minha vida partidária é isso. Eu fui parar no Avante por causa disso. Olha, deixa eu falar. Se tem uma coisa que você não pode industrializar, que você pode dizer, olha, eu vou construir isso aqui, é uma liderança política. Está havendo esse papo atualmente no Brasil, está havendo esse papo porque aconteceu aquela tragédia nos Estados Unidos, que foi a eleição de Trump, porque hoje eu sou oposição municipal, lá em Pernambuco, faço oposição ao prefeito de Recife, sou oposição estadual ao governador, sou oposição federal, e depois que Trump ganhou, eu sou oposição internacional. Então, veja bem, aconteceu aquela tragédia lá com o Trump, aí as pessoas começaram a achar que o mundo estava em busca
de nova liderança. Isso não é verdade. O mundo está em busca de novas lideranças desde que o mundo é mundo. Faz 500 anos que o Brasil está atrás de novos líderes. Ponto. O fato é que nesse momento aflorou, existe um vácuo de liderança enorme nesse país, neste momento, mas que existia antes. Veja, faz 20 anos que o debate é PSDB e PT aqui. Veja, quem foi que Lula disputou em 89, 94, disputou 5 ou 6 eleições, Lula. E o PSDB também. Na verdade, no Brasil, queira ou não queira as pessoas, existem 2 partidos, o PT e o PSDB. Esse dualismo PT-PSDB, ele vai, na minha concepção, né, ele poderá se repetir agora em 18. Aí as pessoas dizem, olha, vamos inventar um outsider. Veja o João Dória de São Paulo. João Dória, primeiro, não é outsider. João Dória é muito do falso. João Dória é um ator. Eu estou dizendo, João Dória, eu quero que você escute isso mesmo. É um ator. É um cara que foi na Embratur, pintou o set na Embratur, teve processo na Embratur, e aí foi falar para parte de uma elite paulista que roubou esse país 500 anos, parte dessa elite que roubou o país 500 anos, com aquele jeito almofadinha, Mauricinho dele, agradou, em cima do desgaste do PT, aí já acabou na política. Por que ela acabou? Porque as pessoas, elas gostam até da traição, elas não gostam do traidor. Gostam da delação, elas não gostam do delator. Um cara que jamais se elegeria prefeito de São Paulo sozinho, se elegeu com a estrutura do PSDB, com o apoio de Alckmin. Aí chegou ao ponto de dizer assim, eu vou enfrentar Alckmin na disputa presidencial. Quando ele viu a besteira que ele fez, ele acabou, ele não tem mais futuro político. Aí inventaram Luciano Huck, bora botar Luciano. Imagina, Luciano Huck, meu Deus do céu, presidente da República. Aí quando Luciano Huck, os amigos dele, rapaz, tu não entra nessa história não, porque tu tem um problema na tua casa de Angra do Reis, parece que tu eu não posso acusar, isso é uma ilação, parece que você te contratou um advogado, em suma, a tua vida pessoal vai ser investigada, ele já deu ré. Então, para você se transformar em líder, você tem que ser limpo, você tem que discutir política todo dia. Não é assim, de última hora você chegar, eu vou virar líder. Bom, mas a mídia, aí é que eu entro, a grande mídia, se tiver um bom produto, aí sim ela pode fabricar líderes. Por conta, lamentavelmente, do lumpen da sociedade. Ela pode fabricar líder. Um doido como Bolsonaro. Vamos lá, vamos analisar esse Bolsonaro. Por que esse Bolsonaro está com 20%? Simples. Porque você não tem no país viúvas da ditadura. O que é que eu chamo de viúva da ditadura? Gente que tem saudade da ditadura. Se é 2% ou 3%, mas tem esse tipo de gente. Bom era na época da ditadura. Tem. Então vá somando. Depois tem gente que gosta da frase, bandido bom é bandido morto, né? Aí vai juntando. Depois tem gente que é desinformado mesmo na política. E o Bolsonaro é um grande marqueteiro, tem que respeitar. Bom, um grande marqueteiro. É porque eu tinha um sonho, sabe, de ser até candidato a presidente para enfrentar esses caras no debate. Mas não dá. Aí vou me aquietar. Então deixa eu te falar. Aí o Bolsonaro, ele defende o armamento. Tem gente que acha que tem que armar a população. Esquece que nos Estados Unidos as pessoas são armadas e a tragédia não resolve. Então, ele decorou algumas frases, eu lembro, que vocês são jovens, não lembram disso não. Na década de 70 tinha um deputado no Rio de Janeiro chamado Amaral Neto, que ele defendia a pena de morte. Ele era do Rio. E ele só falava de pena de morte. Então o Bolsonaro, ele não faz nada sem pensar. No dia do impeachment, quando ele falou do coronel Ustra, aquilo foi pensado. Foi pensado. É marketing puro. Ele fala o tempo todo para a galera. Aí junta esse coquetel aí que eu acabei de falar, com a descrença na política, junta tudo isso com a negação da política, as pessoas vão votar nesse cara mesmo. Como é limpo, Bolsonaro é limpo, coisa nenhuma.
Bolsonaro primeiro. Eu não gosto das pessoas, sabe, que não tem lado, sabe? Eu não gosto das pessoas. Essas duas denúncias de Temer, por exemplo, ele votou com Temer, votou a favor de Temer. Como é que o cara combate a corrupção e vota a favor de Temer? Não deixa Temer sequer ser investigado. Aí o homem da mala de Michel Temer agora foi denunciado. E os caras não deixaram nem Michel Temer ser. Aí Bolsonaro disse: eu não recebi dinheiro da JBS. Recebeu sim dinheiro da JBS. E foi mais cínico ainda, ele recebeu dinheiro, aí quando era da JBS, mandou devolver o partido 200 mil, depois o partido deu 200 mil para ele no mesmo dia. Quer dizer, eu não gosto de farsante. Bolsonaro tem todos os ingredientes do farsante. E isso me preocupa. Mas e outra coisa, ele está nas redes sociais, ele tem militantes nas redes sociais. Esse cara, eu quero dizer, esse cara pode complicar o país. Não brinque não subestime não. Não subestime, esse cara pode chegar ao segundo turno. Não sou pastor não, mas me parece que na Bíblia está escrito assim: perdoe aqueles que não sabem o que fazem, né? Na Bíblia tem esse movimento aí dos empresários, eu acho uma coisa risível. Eu acho, os caras querem brincar de construir cidadania, é risível. Eles estão querendo fazer agora a filantropia da política, ou seja, estão se comportando como aquelas velhas dondocas da época de 70, como é do High social, como é que chama? High Society. High Society, a Marilyn Baker, ela representava o High Society. Esse pessoal que está querendo criar lideranças, industrializar lideranças, vou fazer aqui, juntar uns dinheiros aqui e vamos formar liderança, pagar a bolsa de 5 mil reais. Isso é uma piada, isso é risível. Não é assim que se forma liderança. Liderança se forma na universidade, no debate, se forma no chão de fábrica, se forma na luta social, se forma na luta sindical, na luta empresarial. As lideranças surgem da alma das pessoas, tanto no setor empresarial, como no setor laboral, em todos os setores. É assim que se forma liderança. Você não industrializa a liderança. Isso não vai chegar a lugar algum. E a maior prova que ele não entende de política é que eles... Não, eu vou dar uma bolsa para o cara se preparar e tal, para fazer campanha. Não é assim que se faz campanha. O que é que eles defendem para o Brasil? Defendem o quê? O que é que esse MBL defende? Esse MBL é um grupo de rebeldes sem causas. Eles tinham uma causa lá atrás, que era a causa do impeachment. Me parece que um dos ícones do MBL, um vereador lá de São Paulo, se elegeu e já se envolveu em malfeitos aí, me parece, eu não posso provar. Mas eu vi algumas notícias. Então, o fato é o seguinte: não existe mudança de país sem educação. Isso não é discurso. Não existe. Eu sou fã de Nelson Mandela, né? O Nelson Mandela, essa frase dele, para mim é uma frase... Ele diz o seguinte: as pessoas, elas não nascem odiando, elas aprendem a odiar. Mas se elas aprendem a odiar, elas também podem aprender a amar. As pessoas podem aprender a amar a política, desde que elas estudem, desde que elas compreendam a política, desde que elas não banalizem a política, desde que elas questionem. Quem é jovem, eu tenho 60 anos, vou fazer 61 agora. Quem na minha época não foi contestador, não viveu. A contestação é da índole da juventude. A nossa juventude, eu estou até feliz, ela começa a contestar. Acho que as redes sociais, elas estão prestando um grande serviço. Eu tenho críticas às redes sociais, porque as redes sociais, na verdade, elas deveriam ser um centro de formação e de informação, mas ela virou um centro de fofoca também, né? O fake, né? É uma oração sem sujeito, um paraíso dos covardes. Você cria um fake e ataca as pessoas, quando as redes sociais deveriam ser assim otimizadas para você discutir política, construir cidadania. Eu tenho um grupo sério no WhatsApp, né? Que a gente discute política. Então, eu acho, sabe, esses movimentos todos, tudo isso é fruto, o que está acontecendo é fruto da desesperança com a política. Mas a política é um eterno exercício de esperança. Vocês já pararam para pensar porque é que Deus inventou o amanhã? Já parou para pensar, professor?
Só tem um sentido de Deus ter inventado o amanhã. Sabe por quê? É para a gente ir dormir sonhando, imaginando que amanhã será melhor que hoje. Porque se não fosse assim, Deus não tinha inventado o amanhã. Então a política é uma eterna construção do amanhã. As pessoas têm que entender isso. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Por mais paradoxal que possa ser o que eu vou falar agora, este Congresso, ele tinha bandeiras. Vou começar da década de 60, tá? Quando foi instalada a ditadura no Brasil, o Congresso tinha duas bandeiras. Aqueles que defendiam a ditadura e aqueles que eram contra a ditadura. Depois começou o processo de abertura, aí surgiu uma nova bandeira, aqueles que defendiam a abertura direta já e aqueles que defendiam a ditadura. Depois veio a abertura, aí aqueles que defendiam a Constituinte, veio uma nova bandeira. Pós-Constituinte, lamentavelmente o Congresso perdeu as bandeiras. As bandeiras são todas corporativas e nisso você tem razão. As bandeiras tem os evangélicos, a bancada dos evangélicos, tem a bancada ruralista, tem Jean Willis que chegou aqui, deve ter aí uns 80 homossexuais, mas nenhum teve coragem. Jean chegou aqui e assumiu a bandeira de defender as minorias, tem bandeira de corporações. Esse é um congresso corporativo, mas por que aquilo é corporativo? Porque as pessoas escolheram assim, porque as pessoas votaram assim, né? Eu digo sempre aqui que você tem a bancada do acaso, por exemplo, né? É aquele pessoal que se elege uma vez e não volta mais, né? Esse Tiririca, por exemplo, ele crente que está abafando, crente que prestou um grande serviço ao país. Claro que não. Na hora que o cara foi a primeira vez à tribuna, estou aqui pela primeira e última vez, e faz ali uma ode à negação da política, aqueles que negam a política, no fundo, eles prestam desserviço à cidadania, prestam desserviço à democracia. Então, doutor Ulisses, você sabe da velha frase, né? Ele diz, o cara chegou para ele e disse, olha, doutor Ulisses, o que é que você acha do Congresso Nacional? Muito ruim, né? Aí doutor Ulisses, porque você não viu o próximo. É a frase dele, porque você não viu o próximo. E espero que em algum dia doutor Ulisses erre. Porque eu estou aqui no terceiro mandato. Eu reconheço, com todo respeito e com as devidas exceções, eu reconheço que este Congresso é pior do que o outro. Mas um dia o doutor Ulisses vai parar de ter razão. E ele só pode parar de ter razão quando as pessoas valorizarem o voto. Quando as pessoas analisarem o currículo de quem vai votar.